Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira. Na contemporaneidade, as terminologias corretas têm sido colocadas como fundamentais na garantia dos direitos das diversidades. Professor Ricardo Alexino Ferreira, como se dá esse processo nas terminologias étnicas? Conforme esta coluna vem abordando em várias ocasiões, as terminologias adequadas são imprescindíveis na compreensão e respeito dos grupos das diversidades. No caso das terminologias envolvendo as questões étnicas, elas implicam na compreensão e conteúdo de textos e pessoas. Atualmente, chamar um indígena de índio é considerado algo incorreto e preconceituoso, assim como dizer que ele vive em tribo. Tanto índio como tribo são termos coloniais que reduzem esses grupos a objetos e não sujeitos. Em relação ao negro, os termos têm sofrido mudanças significativas no decorrer dos tempos. Na contemporaneidade, o termo negro passou a ser algo maior, que vai além da cor da pele. Assim, o termo preto, considerado como estereótipo por muito tempo, foi reabilitado e tanto os movimentos sociais negros e os órgãos de estatística como o IBGE passaram a utilizá-lo para designar os indivíduos com a matiz da pele mais escura. As pessoas com a matiz da pele menos escura passaram a ser designadas pardas. Assim, ao mencionar negro na atualidade, se está referindo às pessoas pardas e pretas. O termo mulato, que antes era mencionado sem grandes problematizações, hoje tem sido evitado, principalmente por sua origem semântica. Conforme muitos linguistas, o termo significa o cruzamento entre cavalo com burra. Nesse contexto, mulato seria pejorativo e estigmatizante. O termo tem sido cada vez menos mencionado pelos movimentos sociais e tende a desaparecer. Professor Ricardo Alexino Ferreira, quais outros termos têm sido modificados atualmente? Muitos outros termos têm sido repensados nas últimas décadas. Se no passado o termo leproso era utilizado, hoje deve-se dizer portador de hanseníase. O mesmo vale para o não uso da palavra aidético, que deve ser substituído por portador de HIV, ou sintomático, ou soro positivo. Alguns manuais de redação e estilo, adotados por redações jornalísticas, chegam a proibir veementemente que jornalistas utilizem em seus textos o verbo judiar, por fazer referência estigmatizante a judeus. Até mesmo o termo gringo é considerado incorreto, pois faz referência negativa à pessoa estrangeira, denotando xenofobia. A questão é tão séria que, em 2012, a Procuradoria da República da cidade mineira de Urbelândia apresentou ação civil pública contra a forma como o termo cigano era tratado no dicionário OAS, que o colocava como sinônimo de aquele que trapaceia, velhaco, burlado, aquele que faz barganha, que é apegado ao dinheiro, agiota, sovina. A alegação da Procuradoria da República era que o sinônimo para cigano no dicionário OAS era uma visão depreciativa de todo um grupo. Antes que alguns ouvintes digam que isso é procurar pelo em ovo ou que as palavras não mudam a situação dos grupos, devo dizer que terminologias corretas permitem entender o outro como pessoa e não como coisa. Para conhecer melhor as terminologias envolvendo etnia, aconselho a leitura do livro Teorias da Etnicidade. Como esse campo de estudos é recente, aconselho ainda que o ouvinte procure no sistema de buscas da própria USP pesquisas e artigos que abordam essa temática. Basta entrar em usp.br e colocar no sistema de busca a expressão terminologias étnicas. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira. Diversidades, por Ricardo Alexino Ferreira.